Notícias no ar, dia 22 de novembro de 2021. Rádio Jara News Web, conectando cidadania à notícia. Jô e o Ederson na direção, produção, Gino Rondon e apresentação também de Gino Rondon. Cumprimento a todos, muito obrigado pela audiência. Escute, se a mente pode cuidar o corpo, curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, então a mente deve ser mais forte do que o corpo. Pense nisso, tá bom? Hoje eu abro o programa Jara Notícias com uma homenagem ao colega Geraldo Duarte, que integra o quadro de apresentadores aqui da Rádio Jara. Hoje pela manhã acompanhei uma entrevista do Geraldo, sendo entrevistado pelo Ederson, e onde ele deu uma aula de empreendedorismo impecável, conteúdo excelente. Parabéns, Geraldo, parabéns também aos diretores da Jara Web, que estão dando um banho de competência na montagem da grade de programação da Rádio Jara, o Ederson e a Jô, trabalho que o Ederson faz com muita competência. Aqui na Rádio Jara Web, saímos do dia a dia de tudo que temos em matéria de rádio. É uma programação eclética com profissionais de alto nível que estão fazendo a diferença na Rádio Jara Web. E é um prazer integrar a equipe da Jara Web pela oportunidade de apresentar o Jara Notícias toda segunda-feira, das 17 às 19 horas, com total liberdade de informações e de músicas especialmente selecionadas para quem tem sensibilidade musical. Agora às 17 horas 4 minutos, essa aqui, por exemplo, do Ivan Lins, Vitoriosa. Vamos ouvir. Ivan Lins, Vitoriosa, que música linda. Bom, Jara Notícias traz a informação de que o ex-ministro Sérgio Moro, agora candidatável à presidência da República, ele está fazendo uma coluna na revista Cruzoé. E a análise dele em relação à ajuda dada pelo governo, cada governo só muda o nome dessa ajuda, aumentar como pretende a proposta que é do Bolsa Família, cuja denominação foi alterada para Auxílio Brasil, e como havia feito também o governo do PT em relação ao anterior Bolsa Escola. Eles mudam de nome, mas o objetivo é o mesmo. A medida é justificável, até diante das dificuldades geradas pela situação econômica ruim do país e pelo agravamento da pobreza. O que a gente reclama é que esses programas de transferência de renda, eles estão sendo utilizados como uma espécie de cavalo de Troia para furar o teto de gastos. É uma desculpa que eles estão criando para superar o teto limite e usando com propostas eleitoreiras. Isso está bem claro, tá bom? São as informações do Jara Notícias, como o cumprimento com as exigências legais do setor agropecuário, que deve ser prioridade para pessoas que trabalham nesse segmento. Também é uma coisa difícil. Na própria Constituição Federal de 88 são encontrados os requisitos exigidos para que a propriedade rural cumpra a sua função social. Aproveitamento racional e adequado do espaço e uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores são alguns dos requisitos previstos na legislação. Para tanto, a responsabilidade com a limpeza do setor agropecuário é um dos itens que precisa ser levado em consideração. Além de ajudar no cumprimento da legislação, fará com que a produção seja melhor aproveitada. O espaço, em consonância com as determinações da Anvisa e outros órgãos competentes,
certamente corroboram para a efetivação do que prevê a Constituição. Só em ambiente limpo é possível fazer um bom manejo do cultivo de plantas, bem como da criação de animais. Foi um comentário feito até por um empresário do setor de agronegócio, que se não estiver realmente de acordo com os requisitos da função social, não vamos ter produção de qualidade. Mas aí vem o nome desse senhor que fez esse comentário, é Jefferson Reis. Temos que ter o cuidado com o setor agropecuário, é algo muito necessário atualmente. Mas aí eu coloco também a dificuldade na fiscalização. O Brasil é o país das leis. O Brasil tem lei para tudo. Eu me lembro quando saiu o celular, tiveram que fazer uma lei em São Paulo para proibir o uso do celular em cinema, em hospitais, em bancos. Por quê? Estava tendo aquele problema da saidinha. Você está lá dentro do banco, no caixa eletrônico, aí o bandido está ali do seu lado, ele só liga para o cara que está ali fora e dá as características. Ó, fulano sacou uma quantia boa, a hora que ele sair aí você já aborda, vai dar certeza que o cara está com dinheiro. Mas precisou ser criada uma lei e que essa lei realmente não foi cumprida. Que um dia eu entrei numa agência do Banco do Brasil na Avenida Angélica, em São Paulo, um cartaz bem grande, proibido o uso de celular, e ao lado dele o guarda, responsável pela segurança do banco, está lá falando ao celular tranquilamente. Quer dizer, a própria pessoa que seria responsável pela fiscalização do uso do celular, e era um advento novo na vida nossa, é ainda novo, né? Apesar que hoje dificilmente existe uma pessoa que não tenha um celular nas mãos, mas precisou fazer uma lei para estabelecer, para legalizar o uso do celular, mas daí não tem quem fiscaliza. Mesma coisa essa questão de manter limpo o manejo, tanto na pecuária quanto na agricultura, senão o governo tem o poder de tomar essa propriedade para fazer a reforma agrária, para ceder para quem realmente vai produzir. São ações que o governo cria lei, mas daí não tem quem fiscaliza. São 17 horas e 13 minutos. Daqui a pouco eu vou bater um papo com a psicóloga Sônia Urti. E ela vai falar da lei da inclusão de um psicólogo e um assistente social na escola. É lei que vai entrar agora em vigor, depende, é lógico, de aprovação, mas já foi aprovada. Vamos ver, a Sônia Urti vai explicar melhor e fazer uma análise também da educação no nosso Brasil, como é que anda. Ela é psicóloga, conhece bastante de educação, tá bom? Vamos agora com um pouco de música, depois a gente volta. Antes tem comercial. Então vamos lá, vamos de comercial. Não, a música. A música, Rita Lee, Reza. Rita Lee, Reza, música linda da Rita Lee. Tá já bem debilitada a saúde, né? Ela viveu bem, aproveitou, cantou maravilhosamente bem, mora num sítio com o marido. O filho também é músico, toca em bandas, acompanha grandes artistas. E a Rita Lee está lá, cuidando da lavoura, cuidando da horta, cuidando da plantação que ela tem no quintal do sítio, com o Roberto de Carvalho, que era integrante da banda que a Rita Lee tinha, os Mutantes. E a Rita agora bem debilitada, já quase não aparece em programas públicos, né? Os programas populares de televisão, vamos dizer assim. Mas é inesquecível realmente. 17 horas e 17 minutos. O setor de operações de telemarketing é uma área profissional que está sempre em alta no mercado. Atualmente, são 1.500.000 teleoperadores no Brasil atuando nesse segmento, o que deveria beneficiar milhares de pessoas que ingressam no mercado de trabalho, se tornou uma preocupação constante com o estresse psicológico e as lesões pelos movimentos repetitivos. O Sindicato dos Trabalhadores de Telemarketing, Sintratel, divulgou em um artigo datado agora de junho agora de 2021 que 30% dos teleoperadores sofrem com transtornos psíquicos. De acordo com o Sindicato Paulista das Empresas de Telemarketing, de Marketing Direto e Conexões,
A estimativa é que o número de pessoas que ingressam na profissão aumenta 11% anualmente, com base no levantamento de dados da última década. E esta mesma pesquisa indica que 45% dos teleoperadores trabalham no setor de atendimento ao cliente, o SAC, enquanto 22% trabalham com televendas e 23% em transações de recuperação de crédito. E eles também estão sofrendo, além do problema do repetitivo, que prejudica o braço, prejudica o punho, também a audição, porque trabalham com o fone muito tempo no ouvido e acaba prejudicando a audição. São 17 horas e 19 minutos. Campo Grande tem lugares maravilhosos para fim de semana, para passeios turísticos. Mato Grosso do Sul, inclusive, foi incluído num programa federal para estabelecer e transformar e realmente dar maior destaque para esses pontos turísticos que nós temos aqui em Campo Grande, em Bonito, em Corumbá, Rio Verde, várias cidades do estado que têm atrativos para que sejam desenvolvidos para a área rural, para a área do turismo, aliás. E tem que ser explorado realmente esses pontos turísticos, não explorar o turista com preços abusivos, mas explorar o turismo, oferecendo preços compatíveis até com a situação que nós estamos passando agora, todo mundo se recuperando do pós-Covid, né? Agora que o mercado está começando a voltar à normalidade. Vamos com os nossos comerciais, voltamos já já. 5 minutos. Agora eu vou conversar com a psicóloga Sônia Urti, a nossa entrevistada de hoje. Ela irá falar sobre a implantação da Lei 13.935, da inserção do psicólogo e assistente social na escola. Em que pé está essa lei, Sônia? Boa tarde, Sônia Urti, que é a nossa conterrânea lá de Corumbá. Ela é psicóloga, coordenadora da ABEP, a associação aqui de Mato Grosso do Sul, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Gino. É um prazer enorme estar aqui falando com você, né? E principalmente sobre esse tema tão importante, né? Que é sobre a questão da implantação dessa lei. Bom, eu vou contar assim rapidamente, né? Sim. Contextualizar um pouco sobre isso, sobre essa questão. Não, beleza. Bom, na verdade, essa lei, ela foi promulgada em 11 de dezembro de 2019, né? E bem próximo, né, desse período da pandemia, por isso agora é que ainda estamos nessa fase da implementação para sua implantação. Mas, apesar dela ter sido aprovada em 2019, que é uma lei que trata da prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica no Brasil. Bom, essa lei, como eu disse, aprovada em 2019, na verdade, ela é bastante antiga a luta para a sua aprovação. Nós temos aqui no histórico, né, desse trâmite desses projetos de lei, né, que resultaram nessa aprovação, de 1991, o primeiro deles, né? Ou seja, são 20 anos, né, de luta e de retiradas e de implementações no próprio projeto, e esse trabalho, né, teve todo um protagonismo realmente, né, de todas as entidades da psicologia e do serviço social.
né, do Conselho Federal, de ambas as profissões, né, e de outras entidades relacionadas a essas, tanto a psicologia como ao serviço social. A ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia Escolar, né, e a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia Brasileira, né? Eu aqui represento a ABEP Mato Grosso do Sul, né? E as outras entidades do serviço social e também da psicologia em termos dos seus sindicatos, né? Então, essa é uma luta, né? Realmente é um coletivo, né? Que resultou nessa aprovação. Então, na verdade, Gino, o que é importante dizer? Essa lei, o seu artigo 1º, né, ela diz o seguinte, que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Então, para nós que somos da educação, eu digo, né, que eu sou do chão da escola, a Edna, né, a sua esposa, foi minha colega de colégio, né? Então, nós aqui, né, que conhecemos bem as necessidades, né, de quanto tempo das escolas, sabemos muito bem, né, da necessidade da inserção desses profissionais na escola, né? Mas não é para uma atuação, né? Não é para uma qualquer atuação. E principalmente da psicologia, não é, com certeza, né, para um desempenho clínico, né? O psicólogo, a atuação desse psicólogo nesse ambiente escolar, ele ele tem realmente uma função de compartilhar, né, de subsidiar elaboração de projetos pedagógicos, né, em parceria com a escola, participar da elaboração de políticas públicas que envolvam a educação, para a promoção de processos de aprendizagem, claro, né, para orientar nos casos de dificuldades que as crianças têm nos processos de escolarização, né, também para realizar avaliação psicológica. Essa é uma de nossas atribuições, né? Seria feito um primeiro atendimento e depois encaminhado para uma psicóloga, seria o caso? Isso se for o caso, mas na nossa atuação mesmo, né, tanto da psicologia como do serviço social, há, na verdade, uma série de atribuições de parceria com a escola e fortalecimento e de implementação das políticas públicas, né, de apoio realmente no âmbito de equipe multiprofissional da escola, com a comunidade, com a família, né? De forma que esse profissional ele vai colaborar, né, nesse processo de construção, né, de uma integração e de uma formação continuada desses profissionais de educação. Ele não é alguém que vai lá, né, para, enfim, resolver ou, na verdade, receitar nada, né, clinicamente falando. Obviamente, se necessário for, né, haverá sim, né, possibilidades, né, se detectados, de encaminhamento, mas aí para outros órgãos, né, que nós temos tanto na rede estadual, municipal, como nas universidades. As universidades, em seus cursos de psicologia, elas dispõem de serviços públicos de atendimento psicológico a crianças, a adolescentes, a adultos. Mas na escola, né, esse nosso trabalho,
né, ele tem esse caráter realmente de propor ações com professores, com pedagogos, com os alunos, com os pais, com os funcionários, mas visando a melhoria das condições de ensino como um todo, né? E não a questão clínica. Agora, Gino, tem uma coisa importantíssima, sabe? Que é assim, a gente não tem, em princípio, essa lei, ela está sendo implantada no Brasil inteiro, né? Implementada. Aqui em Mato Grosso do Sul já está funcionando? Aqui em Mato Grosso do Sul, Gino, nós temos um grupo que nós formamos uma coordenadoria, uma coordenação, uma comissão, na verdade, né? Uma coordenadoria estadual para a implementação dessa lei. Nessa coordenadoria fazem parte conselheiras dos Conselhos Regionais de Psicologia e de Serviço Social, além de outras representatividades regionais do campo. Eu, por exemplo, faço parte dessa comissão por estar representando a ABEP, né, que é essa Associação do Ensino de Psicologia no Estado, né? E temos vários outros colegas, né, na área de educação, de psicologia e de serviço social. Essa comissão, essa coordenadoria estadual, ela tem atuado de forma bastante intensa, né, diante, né, dos órgãos públicos, né, das redes, por exemplo, aqui no estado, da sede, no caso do município de Campo Grande, da CEMED, mas em todos os municípios do estado, nós temos feito contatos, né, com os prefeitos, com os secretários de educação, com os nossos representantes, tantos, né, os deputados estaduais, que possam estar, então, né, contribuindo junto, né, a essas redes públicas de educação, para que, de fato, a lei possa ser implementada. Então, isso tem um pouco de dificuldade para implementar essa lei, né? Porque seria um psicólogo e um assistente social para cada escola do município ou do estado? Seria assim essa lei? Então, em princípio, não temos ainda essa possibilidade, né? Eu estive há uns anos, acho que já tem mais de 2 anos, alguns estados no Brasil já tinham antes até da aprovação da lei, já tinham essa sensibilidade, né, para a inserção desse profissional na escola. No Distrito Federal, ele já tem hoje praticamente 80% das escolas sendo atendidas com a presença de psicólogos nas escolas. Mas, de um modo geral, o que se pretende é que a gente faça um processo, um trabalho, Gino, em fases, né? A primeira questão importante é que a gente garanta que o ingresso desse profissional do serviço social e da psicologia seja feito mediante concurso público, tanto na rede pública estadual quanto municipal, né? E a gente quer garantir também que haja uma experiência, no caso do psicólogo, que ele tenha uma experiência como professor de psicologia ou que tenha feito estágio né, na área, né, que ele tenha de fato ele faça uma interface com a educação, né? E no caso que tenha graduação em psicologia e serviço social, que tenha graduação em serviço social, os dois com inscrição ativa nos seus respectivos conselhos, né? Agora, a gente também
sugere, né, para as redes públicas, essa coordenadoria estadual, então, sugere que deem preferência, né, aos profissionais que tenham cursos na área de psicologia educacional escolar, né, que tenham cursos, né, reconhecidos pelo MEC, que tenham... porque aqui em Campo Grande, nós temos atualmente, em Campo Grande não, Gino, no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos 11 cursos de psicologia em funcionamento, mas com alguns já quase já dando início, né? Parece que mais um ou dois. Mas com certeza, desses 11 cursos, né, formando psicólogos, eles estarão habilitados para, né, de alguma forma, proporcionar na formação básica lá do psicólogo e também na formação continuada, em cursos de especialização, né, uma formação para que esse psicólogo atue na escola de forma realmente comprometida, né? Que entenda das políticas públicas educacionais, que entenda desse cotidiano, desse fazer da escola, né? Ele vai lá nesse ambiente para ele ser um parceiro, né? Ele vai colaborar com esse ambiente. Uhum. Então, Gino, essa aprovação e implementação dessa lei para a educação e para os profissionais da psicologia que acreditam, que sempre acreditaram. Eu sou uma profissional da educação e da psicologia, né? Para nós é um sonho, né, que está se tornando realidade. E poder ter esses dois profissionais colaborando na escola. E tem um dado que eu acho interessante colocar, é que na própria LDB houve uma previsão, né, de também, eu até tenho isso aqui anotado, porque uma grande questão, Gino, é sempre a questão financeira, né? De onde vai sair o dinheiro para pagar esses profissionais, né? Da educação, né? A grande questão era essa, né? Mas a educação já não tem, né? Uhum. Enfim, então a nossa briga então é essa, é na educação, é na gestão educacional que esses profissionais devem estar, né, ligados, e não à área de saúde. Uhum. Né? Então, como eu estava dizendo, a gente tem um protagonismo, então, né, da manutenção e desenvolvimento da educação básica, né, e valorização dos profissionais de educação, que é o Fundeb, né, de 2020, né, que ele, então, ele contou, né, essa nossa conquista, ela teve o protagonismo dessa coordenação nacional também, né, do Fundeb, com a inclusão dessa referida lei. Beleza, Sônia Urti. Estou conversando com Sônia Urti sobre a implantação da Lei 13.938, da inserção do psicólogo e da assistente social nas escolas. Agora são 17 horas e 41 minutos. Sônia... Não, pois é, e aqui estava cronometrado, mas eu quero agradecer imensamente. Eu acho que foi bem importante. Sim. É bom que você, inclusive, em outros momentos, possa chamar, assim, até, por exemplo, pessoas da escola, pessoas ligadas às secretarias de educação do estado e do município, né, para que possam também, né, trazer aqui para o público como é que eles estão acolhendo, né, a inserção desse profissional. Beleza, Sônia, nós estamos aqui em cima do horário.
Sônia Urti, que é coordenadora da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Muito obrigado, parabéns pela luta e que vocês consigam realmente atingir o objetivo que é a implantação da Lei 13.935. Tá bom, Sônia? Muito obrigado, hein? Muito obrigada, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Sônia. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. São 17h47. Rádio Jara e o Jara Notícias, conectando notícias cidadania. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa Gás dos Brasileiros, o chamado Auxílio Gás, que vai subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e ficará em vigor por 5 anos. Isso tudo contado a partir da abertura dos créditos orçamentários necessários. Cada família beneficiada vai receber a cada 2 meses o equivalente a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos. Esse valor será estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis dos 6 meses anteriores, conforme regras que ainda serão definidas em decreto. O auxílio será destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o conhecido CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que morem na mesma casa de quem recebe o benefício de prestação continuada. Também ele será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. A preferência do pagamento ou de pagamento também será para a mulher responsável pela família. O governo vai utilizar a estrutura do Auxílio Brasil para fazer os pagamentos do Auxílio Gás. A operacionalização do programa social será feita pela Caixa Econômica Federal. São 17h49. E aqui em Mato Grosso do Sul, veículos com mais de 15 anos de fabricação serão isentos do IPVA. A isenção foi aprovada pela Assembleia Legislativa e agora depende apenas de aprovação do governador. E a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil movimentou o setor dos operadores da lei com a eleição para presidente da OAB na semana passada. A chapa vencedora foi a 22, com Bito Pereira para presidente e para vice Camila Bastos. Foi realmente uma disputa acirrada, principalmente na reta final da campanha, com acusações entre os candidatos, notícias falsas para tentar confundir os mais de 10 mil eleitores. A votação, mesmo embaixo de muita chuva no dia da eleição, levou os advogados à sede da OAB ali na Avenida Mato Grosso para votar na chapa de sua preferência, dando a vitória ao Bito Pereira. 17h51, 17h51. Nós vamos agora com a música, o comercial. O que temos agora? Vamos com a música. A música que vamos tocar agora, Seu Jorge, pode ser? Seu Jorge, Felicidade, ele que está agora nas telonas com 2 filmes, Marighella e o filme também Carinhoso, fazendo o papel do Pixinguinha. E vamos curtir essa música do Seu Jorge aqui no Jara Notícias, notícias da melhor qualidade e com música também para quem tem sensibilidade musical. Vai lá, Seu Jorge! Grande Seu Jorge, ele que está em 2 filmes agora nas telonas, com Carinhoso, Pixinguinha,
e também Marighella. Vale a pena assistir, hein? Aqui é o Jara Notícias, unindo, conectando a notícia à cidadania pela Rádio Jara Web. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, ela que é aqui de Mato Grosso do Sul, foi à Rússia para negociar insumos importantes para o setor agrícola brasileiro. E ela fez uma declaração dizendo que os gêneros alimentícios deverão ficar pela hora da morte. Pior do que está, ministra, realmente a coisa vai ficar mais difícil ainda para o povo que já está passando dificuldades e fome. A questão da carne, por exemplo, ela ficou um pouco mais barata agora no mercado brasileiro, não porque houve alguma intervenção do Ministério da Agricultura nem do governo federal, mas porque houve o fechamento do mercado chinês para o produto brasileiro, para a carne, em função da vaca louca em 2 pontos aqui do Brasil. E para não perder carne, os produtores brasileiros estão agora entregando a carne para o mercado interno e chegando aí na gôndola dos supermercados já bem abaixo do preço que estava sendo cobrado há 15, 20 dias atrás, que era um absurdo. Comer carne e abastecer estava produto de luxo. E alguns anos atrás a gente tinha picanha nas gôndolas com facilidade, com tranquilidade, todo mundo tinha acesso. E na época do próprio ex-ministro Blairo Maggi, qualquer problema que dava, ele corria até o país e renegociava e negociava e fazia de tudo para reconquistar, para provar para esse país que não era aquilo que eles estavam constatando ou que o problema já havia sido sanado. A ministra optou por outra alternativa. Ela foi para a Rússia para adquirir esses insumos para o Brasil e disse que pelo preço dos insumos nós vamos ter realmente problemas de consumo aqui no Brasil. Pior do que está, complicado, né, dona ministra? Mas ela também fez uma negociação com a Rússia, agora é a lei da oferta e da procura. A ministra Tereza Cristina, na Rússia, obteve a promessa de que o governo russo em 2022 comprará carne do Brasil. Isso para compensar o fechamento por parte do governo chinês da carne brasileira. Pelo menos isso a ministra já teve a promessa do governo russo. Ela foi para comprar insumos, para negociar insumos para o Brasil, preço à hora da morte, realmente vai ficar mais complicado para o brasileiro o consumo de alimentos, mas ela conseguiu ter a promessa do governo russo de que eles irão comprar carne a partir de 2022 do mercado brasileiro. E uma notícia aqui bastante interessante. Terenos, município aqui ligado a Campo Grande, ganhou o primeiro semáforo da cidade. Na semana que passou, foi instalado pela prefeitura esse semáforo. Se tornou atração turística, ponto de turismo. Os terenenses iam até o semáforo e ficavam olhando o movimento do semáforo como um ponto turístico. Só que o semáforo foi instalado pelo prefeito da cidade. Só que o semáforo funcionou por apenas 4 horas e estragou. E o semáforo instalado em Terenos, que havia virado atração turística, além de ter pifado após 4 horas de funcionamento, ele foi atropelado por um caminhão. Que situação, hein? Que falta de sorte do pessoal que estava optando pelo semáforo que foi instalado, o primeiro semáforo de Terenos, ter se tornado atração turística. São 17 horas e 59 minutos, estamos apresentando Jara Notícias, aqui pela Jara Web, a Rádio Jara Web, você pode sintonizar, jara.com, e você já sintoniza facinho, facinho, aqui no programa Jara Notícias, conectando a notícia à cidadania. Vamos lá, agora eu quero bater um papo a partir de agora com ele, Ederson, que é o nosso diretor, querido amigo que eu conheci há pouco tempo, mas que já passei a admirar e tê-lo no hall de amigos pela cabeça dele, pela forma como ele age,
pela praticidade com que a gente trata com ele de negócios. Quando foi para vir para fazer essa opção, para atender o chamamento, o convite da Ju e dele, para integrar a equipe da Rádio Jara, conversando com ele, de cara você já vê que é uma pessoa diferenciada. E me conquistou, ele, a Jo, pela praticidade, pela forma como eles têm uma cabeça aberta, têm o querer fazer, não desistir facilmente, realmente trabalhar a liberdade do profissional. Eu já tinha declinado de alguns convites de rádios pelo enquadramento. Se tinha limite na questão das músicas, porque não pode tocar MPB, que eu sou apaixonado. No outro era mais sertanejo e tal, e eu fui ficando assim meio sem espaço, com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, e com passagens por grandes emissoras do país, inclusive pelo Sistema Globo de rádio. Eu acho que eu já me sinto no privilégio de fazer uma opção de trabalhar com liberdade, até porque a gente não é criança, a gente tem uma responsabilidade que a gente não vai colocar a emissora numa situação perigosa, complicada de forma alguma. E até pela forma como eu ajo com o jornalismo, levar notícias para cima, notícias boas. Essa de Terenos, por exemplo, é uma notícia até engraçada, né? Um semáforo tornou um ponto turístico, funcionou apenas 4 horas e ainda foi atropelado por um caminhão. É esse tipo de notícias que eu gosto de dar, notícias interessantes, como eu falei da agricultura, como eu tenho mais notícias para falar também. E o Ederson é um cara que me conquistou pela forma como ele age. Então, de agora até às 19 horas, nesse segundo tempo do programa Jara Notícias, eu vou conversar com o Ederson sobre o que mais a gente gosta, mais a gente ama e o que a gente faz realmente com prazer. Mas, primeiramente, boa tarde, Ederson. Boa tarde, boa tarde. É uma honra estar aqui, olha, vamos iniciando aí a 3ª hora do Ederson ao vivo aqui, mas eu estou muito feliz que, assim, eu digo que o que a gente faz é a hora, né? A oportunidade se acontece assim. Então, para mim estar aqui, eu até agora acabei de postar, é uma honra, porque eu já quero fazer a modelagem aí de quem está do meu lado, assim. Então, é recíproca essa admiração. Eu digo que Deus une as pessoas, né? Então, Gino Rondon vindo para cá, para a Rádio Jara, escolhendo, olha, e tem todo o direito de escolha, né? Porque 40 anos não são 40 dias, né, Gino? Então, assim, nossa, a satisfação de ter uma pessoa com a bagagem, com a história, e eu poder aproveitar de tudo isso, não há pagamento, né, que seja suficiente para mensurar o quanto isso tem de valor para mim como pessoa. Que bom conversar com o Ederson, diretor aqui da Jara, e também ele que tem uma agência de treinamento e apresenta o programa segunda, terça e quinta. Segunda, quarta e sábado. Segunda, quarta e sábado, das 7h30 às 9 horas, Meu Bairro, Meu Negócio, onde ele sempre entrevista empreendedores, onde ele sempre tem papos interessantes para entrevistar. E a gente vai continuar com o nosso papo daqui a pouquinho. São 18 horas e 7 minutos. Aqui você está sintonizado na Rádio Jara Web, através da internet, com o programa Jara Notícias, a notícia conectada com cidadania. Notícia de qualidade, músicas especiais e bate-papo inteligente, bate-papo de alta qualidade, como esse que eu vou fazer agora com o meu entrevistado dessa segunda parte. No primeiro tempo do programa, nós conversamos com a psicóloga Sônia Urti, que falou da implantação da lei que faz a inserção do psicólogo e do assistente social nas escolas, que precisa realmente para ajudar os pedagogos na elaboração da grade, do material, da forma de ensinar. E agora, nessa segunda parte, nós vamos falar de empreendedorismo, já que o Ederson Engler é o apresentador do programa Meu Bairro, Meu Negócio, segunda, terça e sábado. Segunda, quarta e sábado. Segunda, quarta e sábado, das 7h30 às 9 horas, aqui na Rádio Jara. E agora ele vai conversar comigo. Ederson,
Muito Empreendedorismo, até pouco tempo atrás, eu me lembro que eu trabalho com curso de oratória há 40 anos e fui ampliando a grade, né, de treinamentos e tal. Quando as palavras cidadania, que faz parte do jornalismo que a gente apresenta aqui, a cidadania conectada à notícia, ou a notícia conectada à cidadania. Tinha gente que não sabia, virou uma palavra de moda. Empreendedorismo também, até alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, ninguém sabia o que era. Era o empresário, era o cara que abria uma empresa, ele se tornava empresário, mas a palavra empreendedora veio aos poucos. E você, como profissional da área, com a agência que você tem de treinamento e fazendo esse Meu Bairro, Meu Negócio, com a sua experiência também e conversando com pessoas sobre empreendedorismo, hoje já é uma palavra bastante familiarizada no mercado, né, André? Sim, sim. Eu trato ela como uma ciência, né? Ela já existe, a função empreendedorismo, ela existe há muito tempo. Só que hoje está se validando ela como realmente algo a levar a sério, né? Que o empreender, quando eu trago isso no programa Meu Bairro Meu Negócio, ou em todos os treinamentos que eu acabo levando a algumas empresas e pessoas, é tratar o empreendedor ou empreendedorismo partindo da sua própria casa, né? Qual a organização que você tem na sua própria casa, qual que é o movimento empreendedor que você tem na sua própria vida. E é uma constante, né? Uma constante busca pelo resultado. Não somente o resultado financeiro, né? O dinheiro em si, mas o quanto eu ser empreendedor na minha vida pode me trazer grandes resultados. Me trazer aí uma consciência de como fazer. Eu digo que empreender, se você tiver a disciplina, claro, o empreendedorismo envolve muita coisa, disciplina, organização, mas arrumar a cama de manhã já é ser um empreendedor, já é começar arrumando aquele lugar que você passou por um bom tempo, né? Por horas ali descansando. Então, e demonstra a disciplina, a organização, de ter tudo limpinho, arrumado. Né? Exatamente, né? E essa vertente da fala, né, relacionada ao empreendedorismo, vem tomando um volume e um respeito muito maior, né? Então, a minha infância eu gostava de acordar nos domingos de manhã para assistir, né, pequenas empresas, grandes negócios, né? Trazia tem até hoje ainda. Tem. E é uma das referências que eu tenho desde a minha infância. E eu sempre gostei, né? Não se falava em empreendedor, né? O que é ser um empreendedor? Então, hoje se trata muito isso como... Para mim, eu sempre trato ela no programa como levar a ciência do empreendedorismo à vida das pessoas. Empreender é bacana, eu digo que é você tomar conta, né? As rédeas da sua própria vida, né? Seja sendo ainda um funcionário de alguém, não tem problema. Mas você ser pode empreendedor como funcionário. Isso é bom deixar claro que muita gente acha que empreender é ser empresário. Não, empresário é uma coisa, empreendedor é outra. Exatamente. Empreendedor é ter atitude, né? Então pode ser um empreendedor empresário, mas pode ser um empreendedor funcionário. Exatamente. Porque é mais barato se a pessoa fala, não tenho dinheiro para empreender. Você está de funcionário, alguém já investiu um bom dinheiro para abrir um negócio, faça bem feito lá dentro. Você vai ser um bom empreendedor na empresa de alguém. Haja com os olhos do dono, como se fosse dono da empresa, e para ele pegar a experiência, não com aquele pensamento, aquela filosofia de cumprir horário. Ou ir pelo dinheiro, acordar às 6 horas todo dia, porque 7 horas você tem que estar no trabalho, pensando lá no fim do mês para receber só pelo dinheiro, ou só pela obrigação de estar ali trocando o seu tempo pelo dinheiro. É muito pouco, é muita mediocridade, eu acho. É o sistema industrial ainda, né? Ainda, tipo, tal hora. Hoje, né? Hoje nós estamos em outra era. A pessoa tem que realmente acordar com o prazer, com a alegria de ir para o trabalho, seja dele ou seja de alguém, mas ele tem que ver que ele é um empreendedor. Ele tem que focar para fazer o melhor em qualquer área que ele estiver agindo. Não importa. Sim. De gari até o presidência da República tem que tentar fazer o melhor. Que aí sim ele está agindo com o espírito empreendedor. Exatamente. E essa é uma fala muito legal. O espírito empreendedor, que é o audacioso, é aquele que enfrenta o risco, aquele que se põe a validar o que ele acredita, né? Eu digo que muito empreendedor morre com seus sonhos, com seus desejos, com suas ideias,
quanto assim, o mundo poderia ser melhor se empreendedores viessem a expor as suas ideias, né? Poucas pessoas têm essa coragem, né? É um grande desafio, né? Porque você começa, eu digo assim, sendo criticado já. Você já começa no desafio, né? Porque você precisa acreditar, ter uma crença muito fiel àquilo que você idealiza como um negócio, a um produto, a um serviço. Mas é mágico. Eu digo assim, eu sou apaixonado. Eu enfrento, eu condiciono algumas situações que ninguém acredite. Mas quando eu tenho a crença, a fiel convicção de que eu estou no caminho, isso já é um ponto fundamental para a gente condicionar. Claro, o bom empreendedor é aquele que valida todo dia. Pô, errei. Meta, exatamente. A meta é o caminho. E tem que ser por aí mesmo. Tem que ser corajoso, audacioso, ter meta, não ter medo de empreender, do risco, porque estabilidade hoje não existe, nem do serviço público mais. O cara falava antes, eu fui concursado, Ederson, da Secretaria de Fazenda, fui concursado do Banco do Brasil e não aguentava. Acho que eu já estaria morto se eu tivesse no serviço de concurso, de respeito todos, cada um que tem o seu trabalho, o seu emprego, cada um deve agir conforme a sua cabeça. E eu tive esse espírito sempre de aventureiro, de ser um empreendedor. Falar aventureiro é uma palavra muito distorcida, porque o empreendedor é aquele cara que tem que ter a visão. Ele vai cair, vai quebrar, vai falir, vai levar porrada, vai. Mas ele tem a capacidade de levantar rápido e focar no foco e seguir em diante. Eu digo assim que é uma vertente crescente. Isso quando você fala assim no cair, eu digo que o bom empreendedor, aquele que tem continuidade, aquele que acredita no que ele faz, ele tem que entender. Ele precisa mirar para o alto, mas ele precisa ter a consciência de que ele vai ter quedas e vai ter que levantar. O empreendedor, aquele que está buscando sobre a sua excelência em capacitação, ouvindo programas como o do Gino Rondon, como o Meu Bairro Negócio, como tantos programas gratuitos que não ter dinheiro já não é mais a desculpa cabível para quem não quer empreender, mas é ficar pronto, saber até quando vai cair. É cair que nem um gato, então você cai já pulando. Já pula. Entendeu? Então essa é a consciência do bom empreendedor. Eu adoro estudar, ouvir e seguir Flávio Augusto. Ele diz mesmo. Também, estabilidade, ela não existe. Agora, qual que é a capacidade que eu tenho de enfrentar o risco? Eu digo que não é nem questão de inteligência, é questão de estômago. O empreendedor bom, ele tem que ter um estômago para enfrentar. Porque criar um produto, criar um serviço, fazer algo diferente. Um exemplo, Rádio Jara. É mais uma? Não, é única. É a concepção dela ser maior, ser diferente. Então, assim, conceber isso como ideia, beleza, qualquer um pode ter. Mas agora, pôr em prática, é empreendedorismo. É dificuldade, né, Ederson? Tem ideia, muita gente tem, é criativo e tal, mas põe em prática. Hoje, se você não vender, você não tem um progresso. Você tem que ser criativo e operacionalizar aquilo para colocar em prática. Sim, eu falo tecnicamente. Tecnicamente, você tem que colocar em prática. E dar murro em ponta de faca. Eu, por exemplo, já atendi várias empresas nesses 40 anos trabalhando em comunicação e 28, 29 como consultor, dando treinamentos na área de gestão de pessoas, que é o mais difícil dentro de uma empresa. Ela tem que ter um planejamento, tem que ter meta, tem que ter tudo, mas ela tem que ter a equipe bem gerida. E difícil o líder que sabe tratar. Eu mesmo tive muita dificuldade em trabalhar com pessoas, eu achava que a pessoa já tinha que nascer pronta. Então eu já xingava, já brincava e tal. Levei tempo para aprender, trabalhar com pessoas, entender as pessoas, entender que eu que tenho que passar isso. Então nessas empresas, às vezes eu chegava lá, no empreendedor, Gino, eu estou aqui há 2 anos e estou dando um murro em ponta de faca. Primeira análise, vamos ver qual que é o negócio, qual que é o teu foco. Aí eu trabalho com escola de datilografia. Bom, é uma questão de mercado, meu filho. Aí você vai ficar a vida inteira que nunca você vai conseguir crescer, porque a escola de datilografia não existe mais. Abra uma escola de Excel, de trabalhar todo o produto lá, todo o grupo de internet, da rede social, que aí sim você vai ter futuro. Mas então não adianta. Vamos analisar. É você que não está sabendo vender, os seus concorrentes estão crescendo, então o problema está em você. Ou não?
é o segmento, é o mercado que não está crescendo, não existe mais, está saindo do mercado, então muda de profissão, muda de segmento. Tem que fazer essa análise. Sim, eu sou apaixonado, assim, eu fiz muita coisa já e eu sempre fui apaixonado por pessoas. E eu já ouvi demais, Ederson, mas pessoa é o problema da causa de tudo. Mas é aí que mora a situação, onde tem problema, tem dinheiro envolvido. Né? Se a gente resolve um problema nosso, a gente ganha dinheiro. Agora, se a gente resolve o problema de alguém, a gente ganha mais dinheiro ainda. Entender que o problema é fator decisivo para resultado. Tem pessoas que fogem do problema, e não, você tem que atrair problema. Porque se eu tenho um serviço ou um produto, é para resolver o problema da vida de alguém. E eu gosto de condicionar em todo o trabalho que eu faço a relação entre analisar o perfil comportamental de quem está envolvido no processo. O que o empresário, o velho empresário faz? Sistema industrial. Qualquer um fazendo a mesma coisa. E é o que Napoleão Hill já diz, né, nos seus centenários livros. Não dá para que todo mundo tenha o mesmo resultado, mesmo que faça-se a mesma coisa. Perfil comportamental. Então eu tenho análises que eu trabalho até tipo sanguíneo, para entender enneagrama, programação neurolinguística. Então entender, porque às vezes o cara quer que um indivíduo venda se ele é operacional, ele é estrategista. Ele não consegue falar, ele fica vermelho, fica gago, fica mudo. Então, as reações que as pessoas têm mediante o que elas precisam fazer determinam o resultado. Aí vem o que você está falando. O empreendedor ele tem que se desenvolver como pessoa. Entender de gente é primeiro entender de mim. Eu preciso perceber como eu funciono, aí eu começo a dar entendimento sobre como o outro funciona. E o mercado, sim, tem coisas que a pandemia ela só acelerou o processo de eliminação. 10 anos, mais ou menos. Né? Ela eliminou aquele que já ia morrer no caminho. O que a pandemia mostrou, Gino? Que não dá para mais ficar esperando o cliente. Hoje, a venda ativa é para qualquer serviço. Hoje é a ação, é isso que traz. O cliente ele não pôde, por questões técnicas, né? Ele foi impedido de ir até a empresa. A empresa que só vivia atrás do balcão, morreu. Ela não tinha experiência. Então, assim, eu digo que empreendedorismo é ter experiência de atividade. E isso é maravilhoso. Eu tive uma experiência também, tem rapidinho. Nós temos 20 segundos ali. 20 segundos. Então vamos com o comercial. Aqui é o Jara Notícias, dentro da Rádio Jara Web, com o Gino Rondon e o meu entrevistado, o Ederson. Vamos lá. Entrevistado técnico, fã, é tudo. Diretor. Tamo junto, vamos lá. Tim Maia leva aqui na Jara Notícias, na Rádio Jara, Jara Notícias com o Gino Rondon. Vamos para o intervalo comercial? Ou não? Não, aqui nós temos 10 minutos de bate-papo. Aqui. Então, Ederson é o meu entrevistado, Ederson Engler. Ele que é profissional também de treinamentos comportamentais, diretor aqui da Rádio Jara e tem o programa Meu Bairro, Meu Negócio, segunda, quarta e sábado das 7h30 até as 9 horas. Você estava falando da questão do comportamental, botar a pessoa errada no lugar errado. Eu já atendi empresas, por exemplo, uma transportadora bastante conhecida em Rondonópolis, há uns 10 anos atrás, uma empresa que estava nascendo, já na época do transporte, transportadoras crescendo violentamente. E ela, eu peguei desde o início o atendimento de treinamento, de marketing dessa empresa. E conheci o boy da empresa, um rapaz novinho, super ágil. Cara, era um ninja. Ele ia no banco rápido, voltava e tal, pá. E com o tempo, você vai espaçando. Montei o RH, montamos toda a programação de eventos para o RH pensando em gente, não RH polícia, aquele departamento de polícia para controlar hora de chegada. Fiscal, eu chamo de departamento de polícia, né? O DP. Era mesmo para trabalhar o ser humano. Nesse ínterim, a diretora, eram 4 sócios, 2 casais. Uma delas, que cuidava mais desse pessoal, pega e dá uma promoção para esse menino, põe ele para trabalhar no financeiro, achando que estava dando, ele era contínuo, falou, vou botar você para trabalhar aqui no financeiro, você vai ajudar, vai emitir nota, vai cobrar, tal.
o guri não produzia nada. Aí ela me chamou, falou, Gima, nós estamos com uma situação aqui que a gente não sabe o que faz. Você lembra de fulano? Eu falei, sei mesmo, o cara super dinâmico e tal. Então, nós colocamos ele agora no financeiro, o guri morreu. Eu falei, mas lógico, vocês pegaram uma pessoa que gosta de gente, gosta de comunicação, é ágil, é ninja, ele faz tudo rápido, mas sem ficar onde ele está. Vocês colocaram ele num presídio agora, sentado, frente para um computador o tempo todo, ele não vai produzir. Mandar embora vocês não podem. Ofereça para ele agora comercial. Dê para ele essa oportunidade, vocês vão ver como ele vai revolucionar o comercial aqui. Aí você dá um treinamento para ele, eu falei, claro. Aí eu conversei com ele e tal, olha, a gente precisa de você no comercial, você vai ter chance de ganhar muito mais do que aqui no funcionário. Ele falou, é o que eu quero, aqui eu estou morrendo. Ele estava fazendo o que ele não gostava e a direção da empresa achando que estava dando um prêmio para ele. Então esse exemplo eu levo também, é a pessoa certa no lugar certo. Sim. Não adianta querer me colocar para trabalhar num lugar fechado. Eu saí da Secretaria de Fazenda, saí do Banco do Brasil, todos concursados, porque eu não aguentava trabalhar aquela parte burocrática e com o apoio da minha família. Toda a vida eu consultei minha família. Eu falei, olha, eu vou sair para empreender, para fazer projetos loucos assim. Sempre trabalhei com comunicação, treinamento a vida inteira, com empresas boas e alguns eventos, poucos eventos, mas também fiz alguns eventos. Essa parte, por não saber, na época, trabalhar com gente, eu não me dei muito bem. É um fato que eu digo assim, até tendo a permissão sua de dizer assim, não existe pessoa errada no lugar errado. Existe a pessoa certa colocada por alguém que não sabe qual é o lugar que ela tem que se posicionar, né? Então a pessoa certa no lugar errado. E isso acontece com frequência. Toda loja que você vai, toda empresa que você vai. Aí eu trago o empresário validando a questão de ele se tornar um empreendedor. Porque o empreendedor ele tem que entender de gente. O empresário é sistemático, né? Ele tem o padrão de colocar lá a grana na empresa dele, tem que ter o resultado financeiro depois e é isso que funciona. É assim que funciona. É o processo de esteira, né? O empreendedor ele já tem que entender de gente. Ele tem que entender que o processo dele tem que ser validado pelo perfil comportamental. Vamos lá, a Rádio Jara. Ela poderia ter o melhor equipamento de transmissão do mundo. Se não existir pessoas que façam isso, não funciona. Não vai funcionar. E a contrapartida é dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Vai bater na primeira acelerada, né? Ou a pessoa que só andou de Fusca na vida, dá uma Ferrari, ela vai se complicar. Então essas promoções elas precisam ser preparadas. Então fazer uma análise comportamental é de extrema importância. E tem a ver com, eu coloco assim uma divisão entre o processo de uma empresa, o setor de treinamento e desenvolvimento. Então o que se treina? Processo. Se treina o que é habitual, passo a passo, isso é treinado. Agora desenvolver pessoas é diferente, aí vem com a gestão, aquilo que você acabou de falar. Então, gerir um time é uma montanha para que um empresário se torne um empreendedor ou mesmo um empreendedor ele entenda que... Não é fácil, né? Mas é um grande desafio. É Empresas quebram. Mas é possível. Sim. Todo empresário que você falou tem essa visão. Exatamente. E não, eu digo assim, sugestivamente, não tente fazer o que você não sabe. Você vai matar muita gente. É que nem eu um dia, né, querer ter bonsai. Na velocidade que eu quero as coisas, eu matava todos os bonsai. Porque eu queria o resultado rápido. Então tem que ter paciência. Um bonsai para ele virar um galinho lá, ele tem que demorar talvez 5 anos. E quantos bonsais estão presos, né, àquele espaço de terra? Então muitas pessoas elas estão presas por onde elas estão colocadas. A exemplo desse menino aí do boy. Então assim, eu digo que tentar fazer tudo quebra a empresa. Tentar fazer o que não sabe quebra a empresa. Contrata alguém. Tem o Gino, tem o Ederson aqui. Eu te digo que o dinheiro vai ser produzido através do investimento. Porque tem resultado, né? Claro, exatamente. Então assim, esses exemplos são capciosos, eles aconteceram, eles acontecem e vão acontecer. E empreendedorismo não é uma coisa de longa data, assim, ele existe há muito tempo, mas assim, é muito novo o processo de hoje. É tipo a internet. Mas já faz tempo. Mas quem usa com maestria? Cada dia a gente aprende
que a gente fica mais burro, né? Tem mais coisa pra gente saber, então a gente fica mais A burro. gama de informação hoje com a rede social, com o Google, é muito grande. Uma velocidade alta É demais. uma velocidade alta, a gente não consegue acompanhar tudo. Sim. Então, aquelas pessoas que estudam dentro de um determinado segmento, como é o nosso caso, eu leio muito, eu estudo muito a questão comportamental, que o empreendedor, ele não tem tempo para isso. Então ele tem que contratar os especialistas, aqueles que estudam para isso. Eu tenho novidade para apresentar um treinamento agora, eu estou com uma palestra de final de ano, tenho treinamentos para final de ano, que eu já tenho compromisso. O Ederson também é um profissional altamente qualificado. Telefone para contratar o Ederson, qual que é? Tem as minhas redes sociais, né? Que pode acessar lá, Ederson José Engler, ou meu telefone, eu digo que não é particular, é o meu telefone, porque se eu estou aqui, é o meu negócio, né? É o 998532664. Toda área comportamental. Exatamente, eu já tenho experiências, né? Então, onde eu fui na região, já fiz fora aqui de Campo Grande, fui a Bela Vista, uma experiência absurda, sabe? Que eu tive lá até na época, o vice-prefeito Gabriel Bossi, ele esteve participando e ali, assim, a mágica quando você vê alguém entendendo o sentido dela existir, né? É muito bom. E a realização, né? A gente sabe Costa Rica eu tive também o prazer de fazer um treinamento para os secretários do ex-prefeito Valteli Rosa, que terminou, a conclusão do curso foi lá na fazenda dele. E foi uma avaliação acima da média, como eu já fiz para o Grupo Maggi, do ex-ministro, do Blairo Maggi, treinamentos para John Deere em Mato Grosso, para o Grupo Iguaçu, que é a concessionária, eles compraram agora Três Lagoas, tem ali na região de divisa com Goiás, tem em Goiás, lá em Mineiros, em Rio Verde, tem em Rondonópolis, Primavera, Campo Verde, e é um trabalho que foi tão gostoso dentro da John Deere, como tem várias outras empresas, aqui em Campo Grande, a GMSul, que é do secretário de Estado, João César Mato Grosso, que é vereador também, né? E a GMSul trabalha com sementes. É um trabalho gostoso quando você vê o resultado desses clientes. Então deixa eu só falar meu telefone, vocês já guardaram do Ederson, pode contratar até os dois. Mas com certeza. Rondon, 67 99912 0709. Pelas redes sociais também, nós estamos aí fazendo a agenda para 2022 dentro de uma perspectiva que pouca gente ainda está assim meio embaralhada. O que vai ser 2022? Eu acho que a primeira coisa que todo mundo deve fazer é desaprender. Por quê? Porque tudo que nós fizemos já não vai servir para agora. Como você falou, o processo que foi acelerado em 10 anos de rede social, de tudo, o cara tem que estar voltado para 2022, é tudo novo, desaprenda. Você que é empresário, você que é empreendedor, você quer alguma novidade, quer uma palestra agora de final de ano, eu e o Ederson estamos aqui, nós vamos levar o que há de mais moderno para a sua empresa para 2022. Começando pelo desaprender. Exatamente. Eu costumo dizer assim que o desaprender é muito importante. E eu condiciono duas palavras que potencializam o desaprender, que é o permita-se e seja ensinável. Exato. Que todo mundo quer aprender, né? Que nem ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ser rico, mas pagar o preço. Porque desaprender é destruir aquilo que você tem dentro de você, mas não é na displicência, não tem nada a ver com isso. Mas é o desconstruir, é você ter uma percepção diferente, porque tudo tem vários pontos de vista. Eu sou muito prático em tudo que eu faço, só que eu não sou perfeito. Ninguém. E eu sou muito sincero, eu digo que aquele que vende excelência e perfeição, ele já começa muito bem, mentiroso, né? Porque não pode, não tem como, a gente sempre é falho e nunca a gente vai conseguir ser bom em tudo. Então, quando eu falo assim, eu estou aprendendo só olhando o Gino Rondon trabalhar como locutor, no meu dia a dia, lá quando eu estou no meu bar, meu negócio, apresentando, eu estou pondo em prática. Obrigado. Porque o aprender, ou desaprender, ou aprender, Gino, ele tem uma relação muito forte com aquilo que você recebe. Informação todo mundo tem, né? Todo mundo tem a informação. Mas quem põe em prática? Exatamente. Quem valida? Quem encara assim, eu falhei, eu entendi como melhorar e eu vou continuar.
É complicado realmente, mas E mais um bloco tá acabando, olha só. está acabando. Já 15 vamos pro segundos. comercial? Isso. Então vamos lá, agora 17 horas, ou melhor, 18 horas e 41 minutos. Nossos comerciais, por favor. 18 horas e 47 minutos. Grande Djavan, Flor de Lis. O vereador Carlão, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, ele foi prefeito da cidade por 2 dias, quando o titular Marquinhos Trade e sua vice, Adriane Lopes, viajaram a serviço do município. Eles foram para o encontro da Bioceânica, né? E nesses 2 dias o Carlão respondeu pela administração municipal. E com 2 dias de mandato, como prefeito, o vereador Carlão já entra na galeria dos prefeitos de Campo Grande. Carlão, daqui 2 semanas, já está programado, agendado, será meu entrevistado aqui no Gera Notícias, Ederson. Show de bola. E isso é bom trazer esse tipo de informação que as pessoas acabam não dando atenção, né? Exatamente. 18 horas e 47 minutos. Continuando o nosso bate-papo, falando sobre empreendedorismo. Então, nós estamos passando essa visão para as pessoas, que as pessoas ainda têm medo de trabalhar as pessoas. Falar, mas eu vou investir no meu funcionário, depois ele sai. Pior se ele ficar sem ter o treinamento. Fica ruim, né? Fica ruim, porque eu vi funcionários já de vários setores trabalhando contra a própria empresa. Eu fui dar uma palestra em Tangará da Serra pela Associação Comercial, cheguei no final da tarde e passei no supermercado, eu sempre passo lá, compro uma bolachinha e tal para levar para o apartamento. Estava eu e minha esposa, ela sempre assistente, sempre acompanhando, diretora também da empresa. E aí eu vi, na hora que eu cheguei lá no caixa, a menina, né, eu falei, puxa, que legal, até que hora que atende aqui? Ela falou, até às 10 horas, infelizmente. Eu falei, infelizmente, por quê? Não, porque eu poderia ter saído mais cedo. Eu falei, não, esse é um turno que o supermercado abriu para funcionar até 10 horas e com certeza você faz parte desse turno. De repente, se reduzir o horário para o horário comercial, você seria a primeira a ser demitida. Ela regalou os olhos assim, né? As pessoas não têm noção do que fazem. Elas estão trabalhando pelo simples fato de cumprir horário ou pelo dinheiro. Isso é horrível. Vá ao coração das pessoas. Não vai direto ao bolso, não. Vá ao coração que o bolso vem atrás. Conquiste o cliente e torne-se amigo dele. Dificilmente você vai ter um amigo cliente. Isso é pesquisa. Mas você vai vender para quem não é parente e para quem não é amigo no começo. Depois você vai tornar-se amigo desse cliente. É o que a gente aprende vivendo essa onda, esse empreendedorismo, que não é onda, aliás, isso aqui é uma ciência, como você disse no início do nosso papo. A gente tem já o tempo cronometrado, né, Ederson? Foi um prazer conversar com você. Gostaria que você acrescentasse mais, e reforçando realmente agora para o final de ano, palestras, treinamentos nessa área. Como vai ser 2022? Eu tenho material fantástico para isso. E na parceria, Ederson Engler, telefone? 967, né, o prefixo 998532664. E Gino Rondon, 967 também, 999120709. Estamos aí à disposição para fechar a agenda de final de ano. Isso. E o bacana deixar assim uma reflexão, que alguns podem estar pensando assim, né? Eles estão querendo vender o produto. Parabéns, você acertou. A gente está aqui vendendo, mas essa é a sacada, não existe negócio que não tenha venda. E eu vou me propor a dar uma garantia absurda aqui. Você vai pagar pela palestra, é claro. Se não te servir uma palavra do que for falado em 1 ou 2 horas, se nada fizer sentido, eu devolvo toda a grana. Eu não faço questão de ficar com o dinheiro se não serviu nenhuma palavra do que eu falei. E eu prezo muito pela honestidade, assim como eu proponho, eu acredito que a pessoa vai ser honesta em me dar o posicionamento. Mas se não servir um minuto sequer da minha fala, 1 segundo, eu devolvo o dinheiro. Eu também garanto que eu entrego, Ederson. Graças a Deus a gente tem que ter essa noção daquilo que você vai entregar para o seu cliente. Sim. Então isso, sem medo de ser feliz, vou, com a graça de Deus, com a graça dos meus estudos, com a graça da minha experiência,
eu levo isso com excelência para qualquer público. Eu já dei treinamento para desembargadores que precisavam falar, para a série de advogados, políticos, empresários, equipes de vendas, só de empresas top, auditores fiscais da Receita Federal em Brasília. Quer dizer, é uma experiência de 40 anos que a gente leva. E agora, agregado ao Ederson, nós vamos fazer realmente a diferença no mercado de Mato Grosso do Sul e por aí afora. E como a gente tem a possibilidade da internet, não tem limite. Não tem. Né? Então, eu digo assim, mas ainda assim eu acredito que tem gente que duvida muito, sabe, Gino? Porque é mais fácil. É mais fácil duvidar, é mais fácil dizer, mas quem é ele? Tá, e daí? Essa é a grande trava da maioria das pessoas que estão querendo o sucesso. Elas não se permitem. Exatamente. Então, é o desaprender, né? Exatamente. Desaprender no sentido de largar mão de algumas situações que não vão te levar a lugar nenhum. Não vai levar. Pode levar à falência. Exato. E eu sempre sugiro que você siga aquele que está na atividade. O Gino acabou de falar que ele passou por uma situação e está na ativa. Então não fique buscando só pessoas que têm ou dizem que só tem sucesso na vida. Pergunta como ele começou, pergunta como foi o grau de dificuldade, pergunta como foi lá no começo. Muitos que vendem o sucesso esquecem de falar que eles passaram fome, que eles não tiveram tempo para cuidar da saúde lá no começo. Eu só quero dar exemplo. Tá? Mas fica aqui o compromisso com o Gino Rondon. Para mim será uma honra. Vai valer demais a pena só dar essa presença já com a tua pessoa, com a tua admiração, e falar o seguinte: no próximo, não nessa quarta-feira, depois de amanhã, mas na outra quarta-feira, dia 1º de dezembro, se não me falha a memória, eu terei a honra de entrevistar, então mudaremos de microfone, entrevistarei Gino Rondon para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre a carreira empreendedora, né, de Gino Rondon. Então já fiz aqui o meu merchan também. Técnica de venda, falar do que está vendendo. Exato. Só um comentário também sobre o que nós falamos, a questão da pessoa ser autodidata, ela quer fazer tudo. Ela quer entender de finanças, de planejamento, de gente, do RH, ela quer entender do comercial, ela quer vender, ela quer fazer tudo, acaba não fazendo nada porque ela não sabe realmente. Ela pode ser muito boa numa área, mas ela tem que buscar ajuda na área contábil, na área jurídica, na área do marketing, na área de treinamento, buscar quem realmente está no mercado, porque se ele está no mercado é porque ele está trabalhando. E nós estamos no mercado oferecendo realmente um treinamento diferenciado. Pela experiência que eu tenho, pelo conhecimento que o Ederson tem, não existe realmente a capacidade de você transformar pessoas se não for através do treinamento com muita prática. E Gino, validando isso que você está falando, já pensou se todo mundo quisesse fazer uma cirurgia cardíaca em si próprio? Poderia encomendar um caixão já. Você entende? Então o empreendedorismo pilotar é um isso avião também. sem ter experiência, sem ter passado por Exatamente. dirigir um carro, tudo. Tem as perrengues, as pessoas glamorizam também tudo, mas esquecem dessas perrengues. Eu assisti uma live, uma entrevista, aliás, com o camarote da Forbes, ontem, se não me engano, ela participou do BBB, mas ela já tinha o seu empreendimento, a Vivi Boca Rosa. Ela veio da favela, 15 anos, até os 20, ela morou na favela. A partir daí ela começou a empreender, saiu da favela, trabalhando com produtos de cosméticos. Numa dessas sacadas, ela falou, por que eu estou trabalhando para os outros? Se eu posso fazer isso, por que tem uma produtora aqui que tira fotografia, se eu posso ter uma empresa, uma agência que faz essa produção? E começou a ter essa sacada, ela foi entrevistada pela Ana Maria Braga, antes de ir para o BBB, pelo trabalho que ela fazia ainda da favela, mas já ganhando mercado. Sim. Com esse trabalho. Aí foi para o BBB, o que a mulher faz? Criou uma estratégia, ela chamou profissionais que iriam dar continuidade, falou, eu estou indo para o BBB. Onde eu vou ter a oportunidade de vender o nosso produto? Explodir. No confessionário. No confessionário. Uhum. Então, eu vou botar um look azul no primeiro confessionário e vai estar tudo programado na rede, que eu vou só editar o azul. Não vou estrategista extrema. Estrategista. O cara que ligar, que clicar no Vivi Boca Rosa, ele vai ver tudo em azul.
todos os produtos nossos em azul. O dia que eu for com o look rosa, já está programado, ela deixou isso de estratégia. Que show de bola. É fantástico. Isso é empreender. E é de uma favela. Hoje ela é milionária e fala do sonho dela assim com tranquilidade. Ela criou já uma holding, que ela vai todas as áreas que ela quer atuar. E a capa da Forbes, ela falou, eu quero ser capa da Forbes. O camarote falou, você está no caminho certo, você vai ser capa da Forbes, que é referência mundial de mostrar exemplos de empreendedores bem-sucedidos. Empreendedor não tem diploma, empreendedor tem ação. Ação. Exatamente. Uma honra, Dino, que e satisfação. Mostrar os perrengues também. Exatamente. 18h57. Muito obrigado, Ederson. Foi um prazeraço conversar com Passaríamos dias aqui, né? você. Com certeza. E dia 1º de dezembro, quarta-feira que vem, na outra, às 7h30, 8 horas, estarei aqui no programa Meu Bairro, Meu Negócio, falando de empreendedorismo, o que mais eu amo, o que mais o Ederson ama. E agradecendo a todos pela audiência, agradecendo a Jo, agradecendo a você, Ederson, pela oportunidade. Na produção, Edna e Gino Rondon, e a apresentação do Gino Rondon. Para finalizar o programa, Ederson, dia 22 de novembro, hoje é dia do músico, é dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, uma classe que foi bem sacrificada agora no período da pandemia. Sim. Porque os locais onde eles trabalham, o local do trabalho dos músicos, foram fechados. Restaurantes, lanchonetes, casas de shows, e agora está voltando ao normal. Então, parabéns a todos os músicos nessa data, dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília. Parabéns a todos os músicos do Brasil, do mundo e da nossa região. E para finalizar, nós vamos destacar aqui um compositor e cantor daqui de Campo Grande, da nossa região, com essa música, Celito Espíndola. Meu amigo Celito, vai lá, Índiazinha. Até segunda que vem, às 17 horas, com mais uma edição do Jara Notícias, a notícia conectada à cidadania. Um abraço, uma semana excelente. Tchau!